Todas as religiões conservaram a lembrança de um livro primitivo escrito em figuras pelos sábios dos primeiros séculos do mundo, e cujos símbolos, simplificados e vulgarizados mais tarde, forneceram à escritura suas letras, ao verbo seus caracteres, à filosofia oculta seus signos misteriosos e seus pantáculos. Este livro atribuído a Enoque, o sétimo senhor do mundo depois de Adão pelos hebreus, a Hermes Trimegisto pelos egípcios, a Cádmo, o misterioso fundador da cidade santa pelos gregos, este livro era o resumo simbólico da tradição primitiva, chamada depois de Cabala, uma palavra hebraica que é equivalente à tradição. Esta tradição repousa inteiramente sobre o dogma único da magia. O visível é para nós a medida proporcional do invisível. Ora, os antigos, tendo observado que o equilíbrio é, em física, a lei universal e que resulta da oposição aparente de duas forças, concluíram que em Deus, isto é, na primeira causa vivente e ativa, se deviam reconhecer duas propriedades necessárias uma à outra: a estabilidade e o movimento, a necessidade e a liberdade, a ordem racional e a autonomia volitiva, a justiça e o amor, e por conseguinte também a severidade e a misericórdia. E são estes dois atributos que os cabalistas judeus personificam de algum modo sob os nomes de Geburá e Jessé. Acima de Geburá e Jessé reside a coroa suprema, o poder equilibrante, princípio do mundo ou do reino equilibrado, que vemos designado sob o nome de Malkut, no versículo culto e cabalístico do Pater de que já falamos. Mas Geburá e Jessé, mantidos em equilíbrio, em cima pela coroa e embaixo pelo reino, são dois princípios que podem ser considerados quer na sua abstração, quer na sua realização. Abstratos ou idealizados tomam os nomes superiores de Chokmah, a sabedoria, e de Binah, a inteligência. Realizados chamam-se a estabilidade e o progresso, isto é, a eternidade e a vitória, Hod e Netzah. Tal é, conforme a Cabala, o fundamento de todas as religiões e de todas as ciências. A ideia prima e imutável das coisas, um tríplice triângulo e um círculo, a ideia do ternário explicada pela balança multiplicada por si mesma nos domínios do ideal. Depois, a realização desta ideia nas formas. Ora, os antigos uniram as noções primárias desta simples e grandiosa teologia à própria ideia dos números e qualificaram assim todos os algarismos da década primitiva. 1. Keter, a coroa, o poder equilibrante. 2. Chokmah, a sabedoria, equilibrada na sua ordem imutável pela iniciativa da inteligência. 3. Binah, a inteligência ativa, equilibrada pela sabedoria. 4. Gesed, a misericórdia, segundo a concepção da sabedoria, sempre benévola, porque é forte. 5. Geburá, o rigor necessário pela própria sabedoria e pela bondade. Sofrer o mal é impedir o bem. 6. Tiferé, a beleza, a concepção luminosa do equilíbrio nas formas, o intermediário entre a coroa e o reino, o princípio mediador entre o Criador e a criação. Que sublime ideia não achamos aqui da poesia e do seu soberano sacerdócio. 7. Netzah, a vitória, isto é, o triunfo eterno da inteligência e da justiça. 8. Hod, a eternidade das vitórias do espírito sobre a matéria, do ativo sobre o passivo, da vida sobre a morte. 9. Yesod, o fundamento, isto é,
a base de toda crença e de toda verdade. É o que chamamos em filosofia o absoluto. 10. Malkuth, o reino. É o universo. É a criação inteira, a obra e o espelho de Deus. A prova da razão suprema, a consequência formal que nos força a remontar as premissas virtuais. O enigma, cuja palavra é Deus, isto é, razão suprema e absoluta. Estas 10 noções primárias, unidas aos 10 primeiros caracteres do alfabeto primitivo, significando ao mesmo tempo princípios e números, são os que os mestres da Cabala chamam as 10 Sefiró. O tetragrama sagrado, traçado deste modo, 9393, indica o número, a origem e as relações dos nomes divinos. É o nome de Yod-Shah-Vah. É escrito com estes 24 sinais coroados de um tríplice florão de luz, que devem ser referidos os 24 anciões coroados do Apocalipse. Na Cabala, o princípio oculto é chamado de ancião, e este princípio, multiplicado e como que refletido nas causas segundas, cria suas imagens, isto é, tanto os anciãos quanto as concepções diversas há da sua única essência. Estas imagens menos perfeitas, ao se afastarem da sua fonte, lançam nas trevas um último reflexo, ou um último clarão, que representa um velho horrível e desfigurado. É o que vulgarmente é chamado o diabo. Por isso, um iniciado ousou dizer: o diabo é Deus compreendido pelos malvados. E um outro, em termos mais estranhos, mas não menos energéticos, acrescentou: o diabo é formado dos fragmentos de Deus. Podemos resumir e explicar estas asserções tão novas, fazendo notar que, até no simbolismo, o demônio é um anjo caído do céu, por ter querido usurpar a divindade. Isso pertence à linguagem alegórica dos profetas e lendários. Filosoficamente falando, o diabo é uma ideia humana da divindade sobrepujada e despojada do céu pelo progresso da ciência e da razão. Moloch, Adrameleque, Baal foram entre os orientais primitivos as personificações do Deus único, desonradas por atributos bárbaros. O Deus dos jansenistas, criando para o inferno a maioria dos homens e comprazendo-se com as torturas eternas dos que não quis salvar, é uma concepção ainda mais bárbara do que a de Moloch. Por isso, o Deus dos jansenistas já é para os cristãos sábios e esclarecidos um verdadeiro Satã caído do céu. Os cabalistas, multiplicando os nomes divinos, uniram todos, quer a unidade do tetragrama, quer a figura do ternário, quer a escada sefírica da década. Traçam assim a escada dos nomes e dos números divinos. Iá, Sdi, Jev, Elohim, Sabaó, Ararita, Elvedad, Elim Gibor, Elim Sabaó. O conjunto de todos estes nomes divinos, formado do único tetragrama, mas fora do próprio tetragrama, é uma das bases do ritual hebreu e compõe a força oculta que os rabinos cabalistas invocam sob o nome de Senranforash. Temos de falar agora dos tarôs, sob o ponto de vista cabalístico. Já indicamos a fonte oculta do seu nome. Este livro hieroglífico se compõe de um alfabeto cabalístico e de uma roda ou círculo de 4 décadas especificadas por 4 figuras simbólicas e típicas, tendo cada uma, para raio, uma escada de 4 figuras progressivas representando a humanidade: homem, mulher, moço e criança, senhor, senhora, combatente e criado. As 22 figuras do alfabeto representam primeiramente os 13 dogmas, depois
as 9 crenças autorizadas pela religião hebraica, religião forte e fundada sobre a mais alta razão. Eis a chave religiosa e cabalística dos tarôs, expressa em versos técnicos à maneira dos antigos legisladores. 1. Aleph. Tudo mostra uma causa inteligente ativa. 2. Bet. O número da prova da unidade viva. 3. Gimel. Nada pode limitar aquele que tudo contém. 4. Dalet. Só, antes de qualquer princípio, está presente em toda parte. 5. Re. Como é único Senhor, é o único adorável. 6. Vav. Revela aos corações puros seu dogma verdadeiro. 7. Zain. Mas é preciso um só chefe às obras da fé. 8. Shit. É por isso que só temos um altar, uma lei. 9. Tet. E nunca o Eterno mudará a sua base. 10. Yod. Dos céus e dos nossos dias regula cada fase. 11. Kaf. Rico em misericórdia e energético no punir. 12. Lamed. Promete a seu povo um rei no porvir. 13. Men. O túmulo é a passagem para a terra nova. Só a morte acaba, a vida é eterna. Tais são os dogmas puros, imutáveis, sagrados. Completemos agora os números reverenciados. 14. Num. O bom anjo é aquele que acalma e tempera. 15. Samet. O mal é o espírito de orgulho e cólera. 16. Ain. Deus manda no raio e governa ao fogo. 17. P. Véspera e seu orvalho obedecem a Deus. 18. Tzadik. Coloca sobre nossas torres a lua como sentinela. 19. Kuf. O seu sol é a fonte em que tudo se renova. 20. Resh. O seu sopro faz germinar o pó dos túmulos. 20 ou 21. Shin. Onde os mortais sem freio descem em multidão. 21 ou 22. Taf. Sua coroa cobriu o propiciatório, e sobre os querubins faz pairar sua glória. Com o auxílio desta explicação, puramente dogmática, já se pode entender as figuras do alfabeto cabalístico do tarô. Assim, a figura número 1, chamada pelotiqueiro, representa o princípio ativo na unidade de autotélia divina e humana. O número 2, chamado vulgarmente a papisa, figura a unidade dogmática dos números. É a cabala ou a gnose personificada. O número 3 representa a espiritualidade divina sob o emblema de uma mulher alada, que tem numa das mãos a águia apocalíptica e na outra o mundo suspenso na ponta do seu cetro. As outras figuras são tão claras e tão facilmente explicáveis como estas primeiras. Voltemos agora aos 4 signos, isto é, ao paus, às copas, às espadas e aos círculos ou pentáculos, vulgarmente chamados ouros. Estas figuras são hieróglifos do tetragrama. Assim, o pau é o falos dos egípcios, ou iode dos hebreus. A copa é o octés ou ré primitivo. A espada é a conjunção de ambos, ou o lingam figurado no hebreu anterior ao cativeiro pelo vô. E o círculo ou pentáculo, imagem do mundo, é o ré final do nome divino. Agora tomemos um tarô e reunamos, 4 por 4, todas as páginas que formam a roda ou rota de Guilherme Postelo. Ponhamos juntos os 4 ases, os 4 2 e etc. E teremos 10 montes de cartas que dão a explicação hieroglífica do triângulo dos nomes divinos, de acordo
com a escada do denário que demos precedentemente. Poderemos, pois, lê-lo assim, reunindo cada número a sefiró correspondente. 4 letras do nome que contém todos os nomes. 1. Keter, os 4 ases. A coroa de Deus tem 4 florões. 2. Choquimá, os 4 dous. A sabedoria se espalha e forma 4 rios. 3. Biná, os 4 três. Da sua inteligência dá 4 provas. 4. Gessé, os 4 quatro. Da sua misericórdia há 4 benefícios. 5. Geburá, os 4 cinco. O seu rigor 4 vezes pune 4 erros. 6. Tiferé, os 4 seis. Por 4 raios puros a sua beleza se revela. 7. Netzá, os 4 sete. Celebremos 4 vezes a sua vitória eterna. 8. Rod, os 4 oitos. 4 vezes triunfa na sua eternidade. 9. Yessó, os 4 noves. Por 4 fundamentos seu trono é suportado. 10. Malkut, seu único reino é 4 vezes o mesmo, e conforme os florões do divino diadema. Vê-se por este arranjo tão simples o sentido cabalístico de cada lâmina. Assim, por exemplo, o 5 de paus significa rigorosamente Geburá de Iod, isto é, a justiça do Criador ou a cólera do homem. O 7 de copas significa vitória da misericórdia ou vitória da mulher. O 8 de espadas significa conflito ou equilíbrio eterno, e assim outras. Assim, podemos compreender como faziam os antigos pontífices para fazer este oráculo. As lâminas lançadas à sorte davam sempre um sentido cabalístico novo, mas rigorosamente verdadeiro na sua combinação. Unicamente qual era fortuita, e como a fé dos antigos nada dava ao acaso, eles liam as respostas da providência nos oráculos do tarô, que eram chamados Teref ou Terafins, entre os hebreus, como prescindiu, primeiramente o sábio cabalista Gafarel, um dos magos habituais do cardeal Richelieu. Quanto às figuras, eis um último dístico para explicá-las. Rei, dama, cavaleiro, valete, esposo, moço, criança, toda a humanidade, sobem, por estes 4 degraus, a unidade. Daremos no fim do ritual outros detalhes e documentos completos sobre o maravilhoso livro do tarô e demonstraremos que é o livro primitivo, a chave de todas as profecias e de todos os dogmas. Numa palavra, o livro inspirador dos livros inspirados, o que não pressentiram nem Corte de Gebelin na sua ciência, nem Eliette ou Eteila nas suas singulares intuições. As 10 sefiró e as 22 lâminas do tarô formam o que os cabalistas chamam os 32 caminhos da ciência absoluta. Quanto às ciências particulares, dividem-nas em 50 capítulos, que chamam as 50 portas. Sabemos que porta significa governo ou autoridade entre os orientais. Os rabinos dividem a Cabala também em Bereshit ou Gênese Universal e Merkava ou Carro de Ezequiel. Depois, das 2 maneiras de interpretar os alfabetos cabalísticos, formam 2 ciências chamadas Gematria e a Temurá, e compõem delas a arte notória, que fundamentalmente nada mais é que a ciência completa dos signos do tarô e a sua aplicação complexa e variada à adivinhação de todos os segredos, quer da filosofia, quer da natureza, quer do futuro. Falaremos disso no 21º capítulo desta obra.